Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 24. Nele Jesus está dizendo: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus aqui está respondendo a alguns saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos e que propuseram uma questão a Jesus sobre uma mulher que havia se casado com 7 irmãos e que no céu, na ressurreição, ela seria esposa de quem? E Jesus inicia a resposta dizendo isso: será que vocês não estão enganados? Meus irmãos e minhas irmãs, é claro que durante muito tempo a Igreja Católica não permitiu que os fiéis tivessem acesso às Sagradas Escrituras e ainda hoje nós somos condenados por causa disso. Mas na verdade a Igreja não queria ser a única detentora dos Evangelhos. Ela apenas não queria colocar na mão das pessoas um livro que precisava ser interpretado e que ela não teria condições de oferecer intérpretes para todas as pessoas. E hoje nós caímos infelizmente nesse risco. Pessoas que conhecem algumas partes do Evangelho e que por causa de algumas partes, alguns trechos apenas do Evangelho, eles se enganam, cometem equívocos terríveis e que ainda levam outras pessoas a erros terríveis também. As pessoas não só praticam o erro, como induzem outras pessoas por desconhecerem a Sagrada Escritura como um todo, por desconhecerem a origem da Sagrada Escritura e a forma como foi escrito e como ela deve ser lida. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós devemos ter acesso às Sagradas Escrituras. Devemos lê-la, meditá-la e procurar nela as razões para a nossa vida e o caminho para alcançarmos a salvação, porque ela contém toda a nossa verdade de fé, mas não é a única que contém. Nós precisamos também do magistério da igreja, precisamos da tradição da igreja, que nos dão esse sustentáculo para saber como bem interpretar. Por isso que hoje a gente vê pessoas, por exemplo, em nome de Deus, defendendo o uso de armas, como por exemplo, para se defender, para poder se resguardar. É, infelizmente, uma leitura equivocada da Sagrada Escritura. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que poderia se defender, inclusive Ele disse isso para Pilatos: se o meu reino fosse daqui, meus soldados não permitiriam que eu fosse entregue a ti. Jesus tinha condições de se livrar, mas Ele não se livrou. E quando Pedro, por exemplo, puxou a espada, Ele repreendeu a Pedro. E eu compreendo que às vezes uma interpretação limitada da Sagrada Escritura pode nos levar a grandes equívocos. Fiquemos com este mesmo texto, mas no versículo 27, Jesus dizendo: vós estáis muito enganados. E procuremos sempre formar-nos na escola de Jesus, para que, ao não sermos enganados por uma visão limitada da Sagrada Escritura, cometamos equívocos e levemos outras pessoas a erros também, devido à nossa má interpretação das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã. Pai nosso que estais no céu,